Three, two, one. A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em um vídeo muito legal e o tema do nosso vídeo ele se encontra em João, no seu capítulo 8 e no seu versículo 12, que diz assim: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz de vida. Se eu pudesse dar um tema para o nosso vídeo de hoje, eu diria: Jesus é o influenciador que nós devemos seguir. Jesus é tudo que nós precisamos seguir. Jesus é aquilo que você precisa seguir. É sobre isso que nós vamos conversar. Mas primeiramente, como assim Jesus é o influenciador que eu preciso seguir? Eu acredito que todos os adolescentes passam pelaquela fase que gostam muito de uma pessoa, de, sei lá, um blogueiro, um influenciador digital, e assiste tudo dela, tudo que a pessoa posta, você tá lá vendo, você conhece tudo. Data de nascimento, CPF, RG, tudo da pessoa você conhece. Se dessem pra liberar o RG, você conheceria também. Mas agora eu te pergunto, o porquê que do mesmo jeito que você conhece as pessoas, os influenciadores digitais, você não conhece a Jesus também? Pesado, né? Difícil. Mas o que te impede de conhecer a Jesus? Porque eu acredito que para conhecer esses influenciadores digitais, você teve que pesquisar sobre a vida deles. Você teve que assistir vídeo deles, você teve que ter uma base assim para poder conhecer eles. Mas agora eu te digo, o que te impede de, do mesmo jeito que você conheceu esses influenciadores digitais, você também conhecer a Jesus? Será que muitas vezes não é a desculpa? Será que muitas vezes não é, buscar Jesus é coisa do passado? Pra que eu vou fazer isso agora? Eu não tenho tempo pra isso. Eu gosto mais dos meus influenciadores digitais. Ei, Jesus é o influenciador que você deveria seguir. É Jesus que deveria te ajudar. Não sempre os influenciadores digitais. Eu não tô te falando que você é proibido de assistir algum influencer digital. Mas eu tô te falando, o que essa pessoa está te influenciando? Porque nós vivemos em uma juventude, em uma adolescência, em uma sociedade que é muito comum que os adolescentes sejam influenciados muito fáceis pelas pessoas. Por quê? Pela famosa moda atual. Eu falo de moda, assim, daquela moda que te contamina, sabe? Aquela moda, porque meu colega tem, eu vou ter também, porque o influenciador que eu sigo falou, eu vou fazer aquilo também. É sobre isso que eu tô falando, é sobre a moda atual. O que eu quero te dizer é, por que do mesmo jeito que você busca conhecer as outras pessoas, por que você não busca conhecer Jesus também? O que te impede? Mas como assim eu vou conhecer Jesus? Conhecendo a palavra. É aqui que a gente conhece Jesus. Conhecendo a palavra. Mas eu leio a Bíblia e não entendo e não sei o que. A Bíblia tem um monte de palavra estranha que eu não conheço, que eu nunca ouvi. Mas agora me diz, se fosse aquele seu influenciador que tivesse envolvido em alguma coisa, você não ia rapidinho atrás para ver o que foi que aquele seu influenciador preferido se envolveu? Por que a Bíblia não é assim? Por que com a Bíblia você não tem sede de ter conhecimento? Por que com a Bíblia, com a palavra, com as coisas do Senhor, você não tem sede de aprender? Eu não tô falando, como eu já falei, que você não pode seguir as outras pessoas, mas eu tô falando que o principal da sua vida tem que ser Jesus e não as pessoas. O que te impede de buscar Jesus? O que te impede de ter sede por Jesus? Será que muitas vezes não é a falta de busca, a falta de oração? Eu te digo sobre isso, o que te impede de ter um relacionamento com Jesus. Porque muitos adolescentes acham que durante a nossa adolescência não é momento de ter intimidade com Jesus, não é momento de buscar a Jesus. Por quê? Porque nós estamos na nossa fase de conhecimento, sabe? De conhecimento assim sobre as coisas, que a gente acabou de sair assim da nossa parte infantil, de criança e tá indo pra adolescência. Então a gente acha que agora a gente tem que aproveitar. Tudo que der pra fazer, a gente tem que fazer, só que não é bem assim. Você sabia que nesse nosso período de adolescência é um dos melhores períodos pra buscar o Senhor? Porque, digamos assim, é um momento que nós estamos assim mais desocupados, sabe? Que ainda nós não estamos trabalhando, muitas vezes nós temos que se preocupar só com as coisas da escola. Então, nesse período é mais fácil de buscar, porque nós temos mais tempo. Já quando você fica mais velho, você já tem que se preocupar com faculdade, com cursinho, com trabalho. Então, já fica mais complicado. Mas eu não estou falando que é impossível. Claro que não. Porque eu sou a prova viva que se você organizar os seus horários, você consegue sim ter tempo para Jesus. Eu tenho uma rotina muito corrida, mas mesmo assim, eu tenho tempo para Jesus. Por quê? Porque eu coloquei Jesus como preferência.
Ah, por exemplo, eu criei lá a minha rotina. Muitas vezes eu tive que ceder algumas coisas do meu agrado para ter o meu tempo com Jesus, porque eu aprendi que a preferência da minha vida, da minha rotina, tem que ser Jesus. Eu não tô falando que eu estou assim me proibindo de se divertir, não. Eu tô falando que eu aprendi que Jesus tem que ser o principal na minha vida, porque eu aprendi que Jesus é aquele que eu devo seguir. Não é as pessoas lá de fora, é Jesus quem eu devo seguir. E é isso que eu quero ensinar para vocês. Sigam Jesus. Não acho que buscar, não acho que ler a Bíblia é chato. Às vezes a gente fala, eu leio a Bíblia e não entendo. Eu leio a Bíblia e tem muitas palavras diferentes que eu nunca ouvi. Ei, aí na sua mão, nesse exato momento, tem um celular. O que você faz com esse celular? Muitas vezes você fica o dia inteiro no TikTok, muitas vezes o dia inteiro no Instagram, o dia inteiro, muitas vezes no videogame. Ei, você tem que usar as ferramentas que tem na sua mão. Mas o que a gente tem mania de pensar? A gente tem mania de pensar que o celular é só para nossa diversão. Parece que na hora que a gente vai ler a Bíblia, o celular não existe. Se tiver alguma palavra que você não conhece, você já, não vou ler mais a Bíblia porque não entendo nada. Ei, eu tô falando que o celular também pode te ajudar. Do mesmo jeito que você busca conhecer a vida daqueles influenciadores, se possível for, você conhecer até o RG ou CPF daquelas pessoas, você também tem que conhecer a Jesus. Porque do mesmo jeito que você pesquisa sobre as outras pessoas, você também tem que conhecer a Jesus. Mas uma coisa que eu tenho pra te falar, não acho que todo mundo nasce sabendo sobre Jesus, não. Porque todos nós precisamos aqui, buscar entendimento da palavra. Todos nós precisamos ler a palavra. Porque aqui que a gente conhece a Jesus é buscando conhecimento, é lendo a palavra. Então, não é impossível. A palavra, ela te ajuda. E eu costumo dizer toda vez que eu tenho uma oportunidade, foi através da palavra que eu me apaixonei por Jesus. Por quê? Quando a gente conhece a palavra, quando a gente lê a palavra, automaticamente a gente está conhecendo Jesus. Porque Jesus, ele é a palavra. Ou seja, Jesus, ele é o início de tudo. Então, é aqui que eu me apaixonei por Jesus. Claro que nem sempre vai ser assim. Porque muitas vezes o que Jesus teve comigo, com você, pode ser diferente. Por exemplo, às vezes o Senhor quer ter uma vida com você no jejum, na oração. Com cada pessoa, Jesus trabalha de um jeito, mas o que eu tô te falando será que você já descobriu o jeito que Jesus quer trabalhar com você? Será que você não descobriu aquilo que te faz ter sede por Jesus? Porque quando eu descobri que aquilo que me fazia ter sede por Jesus era a palavra, eu comecei a focar só na palavra. Claro, eu jejuava, eu orava, porque tudo é uma junção. Nós precisamos fazer tudo. Porque que adianta eu ler só a palavra e eu não jejuar nem oro? Não, você tem que fazer a junção de tudo. Mas você também precisa saber aqueles pontos que vai te fazer ter sede de Jesus. Às vezes você tem dificuldade com a palavra. Eu vou desistir então. Não, vou buscar mais não. Ei, ainda tem outras coisas para você fazer. Tem a oração, tem o jejum. E como eu já falei, não é impossível você entender a palavra. Você pode ir na internet, você pode buscar. Eu encontrei aqui uma palavra que eu não entendi. Muitas vezes, nós adolescentes, o que a gente faz? Não entendi. Não deve ser importante não essa palavra. Vou pular e vou continuar o versículo. Não. Muitas vezes, se você for pesquisar, você viu uma palavra que você não conhece, pesquise. Você precisa ter sede de conhecimento. Você precisa pesquisar as coisas que você vê na palavra. Porque às vezes você tá lendo e você não tá entendendo. Por quê? Porque você pulou aquela palavra. Porque você não sabia a tradução e você pulou. Aí quando você vai lá e pesquisa, você vai ver que aquela palavra ela vai te explicar o contexto de tudo. Porque sim, uma simples palavra pode te fazer assim. O que você não entendia pode fazer você ler. Pode fazer você entender. Então, o que eu quero te dizer é que a gente precisa parar de dar desculpa. A gente precisa buscar ao Senhor. Sim, busque ao Senhor na sua adolescência. Clame ao Senhor na sua adolescência. Não se deixe ser influenciado só pelas pessoas. Influencie também. Mas eu não tô falando pra você influenciar as pessoas de um jeito ruim, não. Eu tô te falando de você influenciar as pessoas de um jeito santo, sabe? De falar do amor de Cristo, de fazer missões, sabe? De evangelizar as pessoas, os seus amigos. Porque sabe aquele amigo que tá lá do seu lado? Muitas vezes ele tá precisando de Jesus, mas muitas vezes a gente fica quietinho, não fala nada sobre Jesus. A gente precisa ser exemplo, a gente tem que ser diferenciado. A gente não pode ser igual ao mundo, a gente tem que ser diferente. Tá na hora da gente se afastar um pouquinho das modas deste mundo, né? Porque quantas coisas que a gente vê que tá virando moda. E coisas que se a gente for ler na palavra, a gente vai ver
que isso é errado, que são coisas que não convém nós, adolescentes cristãos, fazer. Por isso que eu te digo que Jesus é o influenciador que você deve seguir. E como eu li lá no começo, a palavra vai dizer que quem me segue, ou seja, quem segue Jesus, não andará em trevas, mas terá a luz de vida. Mas a palavra é bem clara. Quem me segue não andará em trevas. É aquele que anda com Jesus. É aquele que conhece a Jesus. Aquele não andará em trevas. Por quê? Porque ele conhece a Jesus. É isso que eu quero te dizer. Caminhe com Jesus. Deixa o papai caminhar do seu lado. Deixa papai te ajudar. Porque sim, o Senhor pode caminhar com você na sua adolescência. Chama ele assim e fala: Senhor, eu quero que o Senhor caminhe comigo todos os dias da minha vida até que o Senhor venha. Eu quero que o Senhor esteja comigo todos os dias. Porque às vezes você pode ver e você pode pensar: nossa, mas que oração mais doida. Mas às vezes é as orações mais doidas, as orações que pra gente parece que não tem sentido, é justamente aquelas que é do coração. Por quê? O que pra muitos parece que é coisa de gente doida, só a gente que tá passando, a gente sabe o que realmente é aquilo. Então, o que eu quero te dizer é que não deixe o que as outras pessoas falaram matar aquilo que Jesus colocou no seu coração. Não se deixe ser contaminado pelas pessoas. Muitos adolescentes estão se perdendo por quê? Ouviu tal pessoa falando que, ser cristão é chato, eu sou um adolescente, pra que eu vou buscar agora? E o que acontece? Muitos adolescentes estão morrendo espiritual, porque sim, é possível você morrer espiritualmente se você não busca. Por isso que quando adolescentes vão ficando mais velhos, eles querem o quê? Sumir da igreja, porque teve uma parte lá da vida deles que eles morreram espiritualmente e não conseguiram acender aquele fogo de novo, porque ou ele se contaminou ou ele se deixou ser contaminado por alguém. Então, a quem você está seguindo? Será que você está seguindo a Jesus ou será que você está seguindo a moda, o mundo? Ei, olhe para Cristo. Jesus é aquele que você deve seguir. É de Jesus que você precisa. Muitas vezes a gente pode pensar: essa irmã tá querendo ser Santa Rona. Não, eu não estou querendo ser Santa Rona. Eu só quero que vocês vejam que em Jesus você alcança tudo o que precisa. Que em Jesus, você encontra vida, você encontra amor, você encontra salvação. Ei, é de Jesus que você precisa. Não queira colocar esse vazio que você está sentindo nas pessoas lá de fora. É de Jesus que você precisa. Porque muitas vezes na nossa adolescência nós passamos por certas situações que a gente sente um vazio e a gente vai achar que aquele vazio está sendo preenchido pelas coisas do mundo. Mas sabe o que está sendo preenchido? Nada. Por quê? Porque o inimigo tá lançando coisas pra, alimentar sua carne e parece que aquele vazio tá sumindo. Mas a partir do momento que o inimigo ganhar você, acabou. Você vai sentir aquele vazio de novo, porque aquilo que o inimigo queria, ele já conseguiu, que foi o quê? Te contaminar. Mas o que eu quero te dizer é que Jesus é o influencer que você deve seguir. É Jesus que você deve seguir. Ei, Jesus está aqui, está com você, está te esperando. Deixa Jesus morar no seu coração, deixa Jesus caminhar com você e que você possa guardar essa palavra: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz de vida. Ou seja, quem me segue não passará por situações que não era para passar. Claro que vai ter hora que o Senhor vai sim permitir a gente passar por certas coisas. Por quê? Porque o Senhor tá querendo que a gente aprenda, o Senhor tá querendo nos ensinar. Mas aí você vai saber que Jesus vai estar com você. Então vai tudo ser diferente. Então deixe Jesus caminhar com você. Tá na hora da gente amadurecer espiritualmente na nossa adolescência. Tá na hora da nossa mente mudar, sabe? Tá na hora da nossa mente fazer assim. Tá na hora de buscar. Então busque a Jesus de todo o coração e deixe que o resto ele faz. Muitas vezes a gente fica pensando: eu vou buscar, mas e agora? Será que agora eu já consigo fazer aquilo, eu já consigo fazer aquilo outro? Ei, comece. Deixe o resto com Jesus, que ele se responsabiliza e ele resolve. Você precisa dar o primeiro passo. E não se preocupe que o restante é com ele. Dá primeiro o primeiro passo, que é o quê? É a busca, é a entrega, é buscar de todo o coração. E uma das coisinhas mais importantes: busque ao Senhor de todo o vosso coração. Não ache que buscar assim, sabe? Às vezes não é nem buscar. Às vezes é pra agradar os nossos pais. Meu pai tá me enchendo o saco pra ler a Bíblia, então eu vou ler pra deixar ele em paz. Não, não faça isso. Se for pra fazer isso, nem toque na palavra. Por quê? Você vai ler, mas você não vai entender nada, sabe? Sabe quando você faz alguma coisa pra dizer que fez? Não faça isso.
Busque ao Senhor de todo o seu coração, porque Ele conhece quando você faz as coisas de todo o coração, porque as coisas têm que ser daqui. Então, deixe Jesus caminhar com você e guarde isso no seu coração. Não se deixe mais ser influenciado pelas pessoas do mundo, mas deixe que aquele que te fez te influencie. E quem te fez? Jesus. Ele é o seu Pai. Ele é o início de tudo. Deixe Jesus caminhar com você. E guarde isso. Jesus é o influenciador que você precisa ter na sua vida. E que o Senhor possa falar poderosamente sobre o seu coração. E compartilhe também esse vídeo com seus amigos para que outras vidas possam ser edificadas. E que Deus abençoe a vida de vocês.